A energia 3, ela está com muita força hoje atuando na nossa vida. O mês de março é regido por uma energia 3 e a partir de agora esse 3 ele começa a fazer um movimento na nossa vida de intensidade em função do nosso crescimento. E o que acontece? A energia 3 é uma energia de multiplicação, né? Então eu sozinha, ou eu mais alguém, 2. Quando a gente se junta, a gente forma uma terceira via. Então, ou uma terceira pessoa, né? Ou a gente tem aí uma criança, ou a gente tem um projeto de vida que não deixa de ser uma criança, né? Então, a gente tem um projeto de vida juntos. Então, o que acontece? A energia 3 é uma energia de crescimento, expansão, multiplicação e desenvolvimento. Mas ela é uma energia de alegria, porque toda vez que você pensa em criar um projeto ou criar um filho, você pensa que ele cresça você quer que ele cresça de uma forma saudável, de uma forma alegre, divertida, né? Então é isso que você quer tanto para uma criança quanto para um projeto de vida. Você quer que ele prospere, né? E você quer trazer bons frutos aí, não é isso? Então, alegria, você só quer alegria. Muitas pessoas, quando pensam em abrir uma empresa, né, em abrir um negócio, elas acham que tudo vai dar certo, tudo vai ser em função do 3, né? Vamos crescer, prosperar, vou ficar rico, tudo, né? E aí o que acontece? De repente a gente vê que a vida não é bem assim, né? Tudo que a gente faz na vida traz desafios, inclusive um filho, ele é assim uma virada na sua vida, né? Que vai te trazer a variedade, a diversidade com certeza e vai fazer você pular um miudinho nesse virar nos 30 para resolver as questões que vão acontecendo ao longo do tempo, faz parte, né? E você pegar essa energia 3, que é uma energia sexual, e concentrar, focar no que você quer, ela pode te trazer bons frutos, sim, né? Pode te trazer muita alegria, desde que você não viva na ilusão, né? Então, tudo bem ter o movimento da criança, mas não viver na imaturidade. Precisa sempre se desenvolver, né? Para trazer leveza, mas agir de forma madura, de forma consciente. Então, quando nós temos uma energia que é uma energia sexual, que ela é de criação, voltada para os nossos projetos, para aquilo que a gente quer fazer de uma forma positiva, a nossa energia, a gente começa a desenvolver os nossos talentos e a nossa imaginação criativa em função daquilo, né? Em função do nosso propósito, principalmente se o propósito for elevado, tiver em função de agregar valor à vida do semelhante, a tendência de sucesso é muito grande, né? Então, quando você educa uma criança para ser uma boa pessoa, para ser uma pessoa educada, de valores, de virtudes, com certeza você não vai se decepcionar lá na frente. A mesma coisa acontece com uma empresa. Então, depende de como você usa a sua energia em função do desenvolvimento desse terceiro movimento, dessa energia 3, entende? Dos seus projetos, daquilo que você cria. Mas o que acontece? Quais são os obstáculos na vida da gente? O maior obstáculo, ele não está aqui fora, no mundo físico. O maior obstáculo não está aí, porque você vê, nós moramos num país abençoado por Deus, como diz a música, né? E que, embora a gente passe por crises, por muitas situações, mas o brasileiro, ele tem uma imaginação criativa inigualável. Então, muitas pessoas estão passando necessidade, muitas pessoas estão enriquecendo. Então, escolher que lado você quer estar depende do quanto você usa a sua energia 3 em função de uma alegria e não de alimentar uma alegria e não de alimentar o negativo, né? Não estou falando de uma energia positiva. Ser positivo não basta, tá? Ser positivo. Então eu amanheço uma pessoa positiva, daqui a pouco acontece alguma coisa e pronto, a minha positividade vai por água abaixo, né? Então isso tudo vai de uma estrutura interna
que eu digo que é a consciência, né, que nós temos sobre a realidade, não das ilusões. A gente sabe que nem tudo é um mar de rosas. Mas quando eu alimento o positivo, eu digo que diante de qualquer situação, se eu conseguir enxergar o lado positivo, sempre tem um lado positivo. Se eu conseguir enxergar e alimentar somente esse lado, eu começo a vibrar numa frequência que vai continuar trazendo para mim tudo que tiver bom e não tudo que tiver ruim, tá? Então, nós vivemos num corpo eletromagnético, então tudo aquilo que a gente vibra retorna na nossa vida, né? Então é importante a gente entender isso. Então não adianta ficar reclamando, né? Uma criança chorona, que as coisas não dão certo, que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Sim, eu reconheço a dor, eu reconheço o sofrimento, mas eu não preciso ficar nesse lugar. Eu preciso transformar essa energia e vibrar numa frequência positiva, é isso que eu digo. Isso não é fácil, não é simplesmente um ato de você falar, eu sou positivo, não. É um movimento de responsabilidade onde você começa a assumir o controle da sua vida e decidir onde você quer focar e buscar dentro de uma situação ruim, algo que você possa se agarrar e dizer, é aqui, isso é positivo, isso foi melhor assim, era isso que tinha que acontecer. E se eu não encontro esse lugar que é positivo, eu preciso buscar uma informação mais profunda, porque sempre tem um lado positivo. Então, muitas vezes eu não encontro o lado positivo de uma situação porque eu estou no raso, tá? Se eu vou mais a fundo da situação, eu começo a mudar a minha maneira de pensar. Então, quando eu não consigo enxergar o positivo, sempre eu estou no raso. Eu preciso buscar mais informações. Por isso que fala que conheceis a verdade vos libertará. Porque você sai dessa frequência negativa e você começa a vibrar positivo. Então, você atrai para a sua vida tudo que for positivo. E um dos grandes obstáculos, como eu disse, não está aqui fora, está aqui dentro. Está na nossa mente. Porque nós temos uma mente altamente criativa. E hoje é um dia 28, temos o 2, o 8, né? 2, as relações, 8, a verdade, somando dá um 10, somando dá um 1. Então esse 1 está vindo de 1 e 0, diferente de ontem. Ontem veio de 1,20, o 2 veio de 1,20. 2 e 0, 2, meu mundo interno, meu feminino, eu me relaciono com as situações para poder me relacionar com as pessoas aqui fora através de ajustes finos onde houver necessidade, por causa do 0, que ele é um coringa, ele traz essa oportunidade de você fazer ajustes finos, enfrentar os desafios. Hoje, essa energia, ela vem de um 10, ou seja, é mundo externo, é masculino, certo? Então, energia feminina é mundo interno, é o 2, energia masculina é mundo externo, é o 1. Então, a coragem que eu tenho de enfrentar os desafios, enfrentar a minha verdade, enfrentar a realidade que está acontecendo aqui e olhar para isso e buscar o lado positivo em função de resolver. Percebe a diferença? Ontem eu me relacionava com as situações, ontem eu captava o que estava acontecendo. Hoje eu encaro a verdade e faço o que tem que fazer de uma forma consciente. Então, hoje é um dia de soluções criativas, percebe? E o grande desafio é a nossa mente. Por quê? Porque nós criamos imagens através do 3 que nem sempre são reais. Então, você tem uma situação ali e muitas vezes a gente ouve, aconteceu isso, aconteceu aquilo. 4% é realidade, o resto é história mental individual. Cada um conta uma história conforme aquilo que tem dentro de si, conforme a vivência que teve com determinada pessoa ou situação. Cada um é um universo. Então, quando eu ouço a história de alguém, eu preciso isolar o fato da história mental.
para que eu não me deixe levar pela loucura do outro, pela vivência do outro, pela história do outro. Então eu preciso lidar com o fato, tem um fato, fato tem soluções, histórias mentais não tem. Por isso que eu digo que o maior problema é você achar que tem você tem desafios. Então, existe um fato, aconteceu alguma coisa, então esse fato eu preciso me relacionar com ele e ver o que é que eu preciso fazer, como eu posso responder a essa demanda relacional. Entende? Consciência. Fugir dessas histórias mentais. Então, o grande desafio está no domínio da nossa mente. Percebe? Não é no domínio da mente do outro. Se você consultar 10 pessoas diante de vamos imaginar um velório, que é uma situação triste, chata, você conversar com 10 pessoas, cada um vai contar uma história diferente. Cada um vai contar a sua história. E cada conto aumenta um ponto. Não diz a lenda? Então, qual é o fato? Olhe para o fato. Quando você tem um fato e você fica com aquilo, você não polui a sua mente com muita informação desnecessária. E você fica com aquilo, você traz para o teu mundo interno o fato. Você se conecta ao teu cardíaco para você sentir o que você precisa fazer. E a partir daí, quando você se conecta ao seu mundo interno, você vai para esse mundo 2, esse mundo que é feminino, onde ele é amplo e você consegue enxergar tudo o que está acontecendo, e daqui você consegue enxergar o que precisa ser feito. Então você pega essa energia 3, que é de criação, e você vai direto no objetivo e resolve o que tem que resolver. Pode ver, você vê um evento, você participa de um cenário, uma pessoa, 2 resolvem as coisas. A maioria fica só dando palpite, não é assim? E aí eu te pergunto, você é aquela pessoa que tem domínio próprio e que resolve as coisas, ou você é aquela pessoa que não tem domínio da sua mente e aí tem uma aranhinha andando aqui? Chakra é isso aí, né? Gostoso. Pequenininha, mas tá aí participando da conversa aqui. Ou você é daquelas pessoas que só dá palpite e não resolve nada, hein? Estamos no mês 3, mês de desenvolver a maturidade, aproveitar a energia, trazer a sua verdade à tona. Ninguém aqui está para te julgar, é você só, tá? Por quê? Porque se você segue por esse caminho de palpiteiro, né, de falador, só fala, como um papagaio, né, e não resolve nada, isso é ruim para você. Estamos vivendo um ano de 2024 que está trazendo a visão, a verdade das pessoas. Então, as pessoas estão vendo quem você é, assim como você está vendo o outro também. Ou você acha que só você é inteligente?